pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou professora Suelândia, trabalho na Escola Beatriz Rodrigues da Silva. Conforme a aula anterior, você pode compreender sobre o que foi o mercantilismo e as etapas de uma cadeia produtiva do modo de produção e circulação de consumos de mercadorias. Agora, nesta aula, eu gostaria que vocês prestassem muito atenção. Nesta aula, vamos aprender sobre a desigualdade socioeconômica, que fazem referência às diferenças sociais e econômicas entre as pessoas. E, em seguida, falaremos sobre os impactos ambientais da agropecuária. Vamos entender o que é a desigualdade social no Brasil? É um problema que afeta grande parte da população brasileira. As regiões mais afetadas pelos problemas sociais são o norte e o nordeste do país, os quais apresentam os piores índices de desenvolvimento humano do Brasil, o IDH. Nessa imagem, vocês vão perceber a desigualdade econômica pela distribuição desigual de renda em determinada região. Vocês sabem quais são os estados que apresentam mais desigualdade social? Vamos lá, eu vou falar de alguns estados. São vários, mas vou citar apenas alguns. Primeiro, Distrito Federal, Sergipe, Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí e o nosso Tocantins. Lembrando que Santa Catarina, ela ocupa o posto de estado mais igualitário do país. Existem diversas formas de se medir a desigualdade social e econômica de um país. Entre elas estão o Índice de Desenvolvimento Humano. O que será o Índice de Desenvolvimento Humano, professora? Serve como indicador geral de qualidade de vida, considerando fatores como expectativa de vida ao nascer e acesso à educação, saúde e moradia. Tem uma outra aí, ó, a renda per capita. É a soma de todos os salários dividida pelo número de habitantes. Para calcular a renda familiar per capita, devemos somar os valores e dividir pelo número de pessoas. Esse é um dos requisitos utilizados pelo governo para dar direito a programas de assistência social. Exemplo. Eu vou citar um exemplo para vocês agora. O BPC. O que será o BPC? Benefício de prestação continuada. Então, esse benefício, ele garante o pagamento de um salário mínimo mensal ao idoso acima de 65 anos, ou pessoa com deficiência física, mental e intelectual. Para ter direito, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja menor que 1/4 do salário mínimo vigente. Ou seja, essa renda é dividida pela quantidade de pessoas que moram na mesma casa. Professora, eu sei o que é a deficiência física, a deficiência mental, mas a deficiência intelectual eu preciso entender melhor. Então, vamos lá. Pessoa com deficiência intelectual tem dificuldade para aprender e realizar atividades comuns para outras pessoas. Muitas vezes, essa pessoa se comporta como se tivesse menos idade do que realmente tem. Então, a deficiência intelectual, ela não é uma doença, e sim uma limitação. E essas pessoas que apresentam esse tipo de deficiência, elas precisam de acompanhamento médico, terapeuta, psicólogo e outros. Além desses indicadores, o estatístico italiano Corrado Gini, ele desenvolveu em 1912 o coeficiente de Gini, ou seja, o índice de Gini, que se tornou o principal indicador para medir a desigualdade de renda. Observa aí nessa tabela.
como a riqueza é distribuída no Brasil. O índice de Gini, ele varia de 0 a 1, sendo 0 para países sem desigualdade e 1 para países totalmente desigual. Países como a Hungria, Dinamarca e Japão eram os países com menores taxas de desigualdade social, enquanto o Brasil, ele ocupa no ranking o 120º lugar. Observa aí nessa imagem do infográfico como a riqueza ela é distribuída no Brasil. Você pode observar aí a pobreza, a distribuição e desigualdade de renda. O infográfico ele apresenta a distribuição de renda no Brasil entre mulheres negras, mulheres brancas, homens negros e homens brancos. Analise bem esta imagem. Apontem quais grupos de pessoas têm a maior média de renda no Brasil e quais têm as menores médias. Os homens brancos como maiores detentores de renda, seguido das mulheres brancas, dos homens negros e das mulheres negras. O que isso quer dizer, professora? Vamos lá. O que isso quer dizer sobre o Brasil? Que há diferença de renda entre homens, mulheres, negros e brancos. Portanto, os dados no infográfico, ele evidencia a existência marcante dessas diferenças no Brasil. Segundo o IBGE, entre 2005 e 2015, aumentou o número de negros entre os brasileiros mais ricos, de 11,4% para 17,8%. Apesar disso, gente, a população branca ainda é maioria. Agora, nós falamos sobre as desigualdades socioeconômicas no Brasil. Mas nós temos um outro problema que afeta o Brasil também, que são um outro assunto que nós vamos aprender também, que é o impacto ambiental. Vamos entender o que é impacto ambiental? Impacto ambiental são as mudanças no meio ambiente. Lembrando sempre que essas mudanças, elas podem ser negativas ou positivas. A gente vai falar sobre esses dois conceitos mais na frente. O importante para considerar o impacto ambiental é que a gente esteja falando de ação antrópica. Uai, professora, o que é ação antrópica? Vamos entender? A ação antrópica é toda aquela ação realizada pelo ser humano. O ser humano ele passa a habitar na superfície terrestre e a utilizar das coisas da natureza para a sua sobrevivência. E tudo isso gera um impacto. Portanto, a ação antrópica é a ação do ser humano. Então, são ações que o homem eles fazem no meio em que vive. Essas ações antrópicas elas podem gerar tantos impactos negativos quanto impactos positivos. Como eu falei lá atrás, né? São dois conceitos que nós vamos entender agora, tá? Impactos positivos e impactos negativos. Nós vamos considerar esse impacto negativo quando houver um desequilíbrio ecológico, desequilíbrio do ecossistema. A respeito desse desequilíbrio, podemos estar falando do desaparecimento de espécies de animais, de vegetação, que gera um impacto negativo. Agora, os impactos positivos, prestem atenção. Associado à recuperação de um bioma. Uai, professora, o que é bioma? Um bioma, bio significa vida. Oma significa lugar. Então, lugares com várias vidas e lugares. De uma floresta com reflorestamento. Vamos entender o que são impactos positivos. Está associado à recuperação de um bioma, de uma floresta, com o reflorestamento,
Tudo isso entra na ideia de preservação e recuperação ambiental, ou seja, existem leis ou medidas que geram proteção no meio ambiente, impedindo o impacto negativo. Agora nós vamos falar sobre os impactos ambientais da agropecuária brasileira. Agropecuária. Agropecuária é um termo que envolve as atividades agrícolas, cultivo de plantas, e pecuária, criação de gado e animais. Observa bem nesta imagem. O que este avião está fazendo? O que ele está despejando na plantação? Na primeira imagem, trata-se de um avião pulverizando pesticida em uma plantação de soja. Na sequência, vocês vão observar outras imagens de plantação de soja e de cana-de-açúcar. O que você vê? Parece uma plantação grande ou pequena? Há muitas pessoas trabalhando ou poucas? Parece haver muitas coisas diferentes, plantadas ou apenas um tipo? Então vamos entender. Você sabe o que é monocultura, latifúndio e agrotóxicos? Monocultura. Monocultura, ela se refere ao plantio de uma única cultura, ou seja, um exemplo, a plantação de soja. A monocultura é praticada geralmente por proprietários de terra que visam a exportação. A monocultura também, ela requer intenso uso de agrotóxicos e fertilizantes que, se usado com intensidade e de maneira incorreta, provoca a contaminação dos solos, dos lençóis freáticos, dos recursos hídricos próximo à área de cultivo. Os agrotóxicos foram desenvolvidos para eliminar pragas e doenças que atacam as plantações. São produtos eficientes nessa função. No entanto, sua utilização continua trazendo consequências graves para o meio ambiente e para a saúde humana. E o que é latifúndios, professora? Latifúndio são grandes proprietários propriedades de terra, ou seja, propriedades rurais de grande extensão. Veja aí mais uma imagem. Essa imagem ela mostra os impactos ambientais presentes na agropecuária. Essa imagem é uma imagem de satélite que mostra o desmatamento no estado do Mato Grosso. Também vocês podem observar o desmatamento na floresta amazônica. As imagens de satélite, elas são fotografia da Terra tirada por uma máquina localizada dentro do satélite artificiais. Professora, eu queria entender aonde fica localizado os satélites. Os satélites, eles ficam localizados na última camada da atmosfera, que é a exosfera. E nela se localizam os satélites artificiais. Vocês sabem quais são as principais razões do desmatamento? As principais razões do desmatamento se refere às áreas de cultivo de soja, de grandes plantações, de grandes monoculturas, ou seja, grandes áreas de cultivo de soja, seja soja, arroz, cana-de-açúcar. Então, só um tipo de plantação, que é a monocultura. A imagem do desmatamento na floresta amazônica indica que grandes extensões da floresta têm sido desmatadas devido ao avanço do que chamamos fronteiras agrícolas. Então, o que é fronteiras agrícolas? Fronteiras agrícolas está ligado com a necessidade de maior produção de alimentos, criação de animais sobre a demanda internacional de importação destes produtos. Nesta área da fronteira agrícola existe o quê? O desmatamento ilegal. Principalmente, gente, como eu estou falando da floresta amazônica,
acontece muito desmatamento ilegal, os conflitos que envolvem a posse e o uso da terra. Olha, veja bem esse gráfico. Esse gráfico, ele mostra os impactos ambientais presentes na agropecuária. Esse gráfico é um gráfico de pizza. Então, a maior parcela de água consumida, cerca de 70%, é absorvida pela agricultura, onde inclui-se a pecuária. Este consumo não é baseado apenas na irrigação, mas também na criação de animais, sendo calculado em função da quantidade de água necessária para a produção de determinados produtos. 22% do consumo de água é na indústria e 8% do consumo de água é doméstico. Por exemplo, vocês sabem quantos que gasta de água para produzir 1 quilo de tomate? Gente, gasta 200 litros de água para produzir 1 quilo de tomate. Estas informações se tornam importantes na análise do impacto que a agropecuária causa para além da população no consumo de água potável. Bom, está terminando a nossa aula. Todos os nossos materiais vocês podem encontrar na plataforma Homeschool. Até a próxima aula, um grande abraço!